Olá, boa noite a todos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de nossa Mãe Santíssima. Bem, meus irmãos, vamos hoje rezar o terço à Sagrada Face de Jesus. Mas antes, quero ler o trecho do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enquanto Jesus falava, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar em sua companhia. Ele entrou e pôs-se à mesa. Admirou-se o fariseu de que ele não se tivesse lavado antes de comer. Disse-lhe o Senhor: Vós, fariseus, limpais o que está por fora do vaso e do prato, mas o vosso interior está cheio de roubo e maldade. Insensatos, quem fez o exterior, não fez também o conteúdo? Dai antes em esmola o que possuís, e todas as coisas vos serão limpas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus nos traz hoje essa palavra para que nós fiquemos atentos, não com o nosso exterior, mas sim com o que está dentro, o nosso interior, o nosso coração, o que realmente agrada a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. O fariseu ficou espantado de Jesus não lavar as mãos. Mas Jesus conhece o coração, né? E já tacou na lata, né? Por dentro está cheio de roubo e de maldade. Muitas vezes, meus irmãos, nós andamos lindos por fora, né? O que é de melhor, né? Talvez de roupas, calça, camiseta, um sapato, um tênis, um relógio perfumado. Não que isso não possa. Você deve andar bem arrumado. Se tiver condições de usar roupas de marca, muito bem. Se não tiver condições, não usa roupa de marca, mas sempre bem vestido. Mas o mais importante é estar limpo por dentro, porque Deus conhece o nosso coração, né? É mais ou menos o que revela no sepulcro Caiados, né? Por fora tá limpo, bem pintado, bem arrumado, talvez com um vaso de bronze por cima, com flores, e dentro do sepulcro. O que é dentro do sepulcro, né? Podridão da carne humana. Então, o que Jesus vem nos ensinar essa noite? Nesse terço de cura e libertação, vem nos falar para nós nos preparar o nosso coração, preparar nossa alma. Isso é mais importante para Jesus. Ele nos conhece por dentro, meus irmãos. Não adianta vivermos de aparência. Eu falo por mim. Eu preciso mudar muito. E eu peço ao Espírito Santo de Deus que me renove a todo instante, toda hora. Toda hora um puxão de orelha. Não é fácil a mudança, mas é preciso dar o primeiro passo. Que Jesus nessa noite venha nos abençoar. Já nos abençoou com essa santa palavra, que nos purifica de todo o mal e de todo o pecado. E vai nos purificando através desse santo terço da Sagrada Face, curando o nosso coração. Vamos colocando diante do santo terço, meus irmãos, todos que estão doentes do câncer,
todos que estão com leucemia, pelas famílias, pela restauração das famílias, restauração do casamento, para que Jesus, em sua sagrada face, venha colocar essa família no lugar, acabar com o adultério, e venha entrar na vida dos nossos filhos, tirando a ansiedade, a depressão, o pânico. Está cada dia mais difícil criar os nossos filhos para ser cristão, mas é preciso o joelho no chão, é preciso oração, é preciso jejuar, é preciso confiar em Deus, é preciso. Eu estou aqui diante da sagrada face de Jesus da cruz, e para quem vai ouvir, quero pedir perdão a Jesus, que hoje não foi um dia fácil, não. Não foi um dia fácil. Mas eu peço a Jesus que me ajude. Me ajude. Ajude a minha casa, ajude a minha esposa, ajude a minha família, minhas filhas. Peço perdão do fundo do meu coração, Jesus. Hoje não foi fácil, Senhor. Mas eu precisava estar aqui, rezando. Somos mais de 2.000 famílias. Se for preciso, 2.280 famílias que vão... Alguém dessas 2.280 famílias vai rezar esse terço, vai acompanhar, vai ouvir. Rezar pelo Brasil, rezar pelas pessoas que acompanham em Portugal, em Angola, na Indonésia, nos Estados Unidos. Tem chegado lá a nossa oração. Por todos eles, por todos os inscritos, por todas as necessidades que nós vamos colocar diante da sagrada face de Jesus. E nós vamos dar início rezando pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus do nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos colocar todas as pessoas que sofrem nesse momento, todos os doentes acamados em hospitais ou na casa, em nome de Jesus. Você conhece alguém que esteja doente? Você conhece alguém por quem você esteja intercedendo? Você também é um servo de Deus? Seu sofrimento não é à toa, não, meu irmão. É porque você é um servo de Deus. Amém? Alguns servos de Deus, alguns apóstolos que conviveram com Jesus na época foram levados para o deserto. Não foi levado para o palácio, foi levado para o deserto. Não é fácil. Não é fácil. Foram levados para a prisão. Não é fácil, não. Mas nós vamos vencer. Jesus prometeu que estaria conosco até o fim. E Ele está. E no céu, se Deus quiser, vamos lutar para chegar no céu, para contemplar a face adorada do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai colocando seu filho, que precisa ser liberto desse vício. Você sabe o vício do seu filho, apresenta a Jesus, apresenta a sagrada face agora. Vai colocando. Vamos rezar pelas crianças. Ô Jesus, tenha misericórdia das crianças que sofrem, Senhor. O Senhor sabe a necessidade de cada criança, Jesus. Não deixe, Senhor, que as nossas crianças sejam abusadas. Senhor, envia teu anjo agora, Jesus. Onde esteja uma criança aflita, sofrendo, Jesus. Onde uma criança sendo maltratada, Jesus, espancada, Senhor Jesus. Envia teu anjo lá, Jesus. O Senhor pode tudo, Pai.
Ó Jesus, cura, Jesus, essa célula, Jesus, esse tumor, Jesus, essa célula cancerígena, Jesus. Lava no teu sangue, queima, Jesus, esse caroço que ia brotar, Jesus. Esse nódulo que ia brotar, Jesus, nessa semana, Senhor. Essa veia, essa artéria, Jesus, que ia ser obstruída, Jesus. Eu coloco em tuas mãos, Senhor. Essa trama, Jesus, estava sendo armado, Jesus, contra o seu filho, sua filha, Jesus. Entra no meio dessa situação, Jesus. Entra no meio dessa batalha, Jesus. Entra no meio desses vícios, Senhor Jesus, que os nossos filhos estão vivendo, Jesus. Eu falo os nossos porque nós somos uma família. A sua dor é minha dor. Hoje eu acolhi todos os comentários que chegam. Eu tento interagir. Aquele que eu não consigo, eu apresento ao meio-dia, diante da cruz de Jesus. Ó Jesus, por cada mensagem desses irmãos, o Senhor sabe a necessidade de cada um, Jesus, que interagiu, Jesus, em cada oração que está no canal, Jesus. O Senhor sabe cada um deles. Não precisa eu falar, Jesus. Antes de nascer, o Senhor já conhecia, Pai. Essa pessoa que está rezando, que está orando, Jesus, que não consegue resposta, não tem a resposta ainda, que ela fique tranquila, Jesus. Porque é no seu tempo, divino Pai. Irmã, não fica aflita, não. Jesus está ouvindo a sua oração, continua orando. A resposta vai chegar. A resposta da casa própria vai chegar. Toda essa documentação que estava amarrada em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus e de sua sagrada face, se desenrola agora, em nome de Jesus. Ó Jesus, vem libertar, Jesus. O seu povo, Jesus, as suas ovelhas, ó bom pastor, precisa de ti, Jesus. Suplicamos a sua misericórdia, Jesus, nessa noite. Tende piedade de nós, assim como Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Tenha piedade de nós, Senhor. Volva, Senhor Jesus, pela vossa infinita misericórdia, o seu rosto para as nossas necessidades, Pai. Sabemos que somos falhos, pecador, Jesus. Nós pedimos perdão diante, Jesus, da tua sagrada face, Senhor. Ajuda o meu coração a perdoar, Jesus. Ajuda o meu coração a perdoar, Senhor. Eu preciso perdoar, Jesus. Envia teu Santo Espírito para que eu possa perdoar, Senhor. Eu preciso perdoar, Jesus, para que a graça aconteça. E eu quero receber esse milagre hoje, Jesus. Eu confio em ti, Jesus. Eu te amo, meu Senhor. Ó sagrada face adorável, amada, louvável de meu Jesus, tenha piedade de todos nós, Senhor. Visita essa perna que está inchada, Senhor, com má circulação, Jesus, que está queimando, Senhor Jesus. Essa dor no estômago que não passa, Senhor. Esse zumbido no ouvido, Senhor Jesus. Essa pressão na cabeça, Senhor Jesus. Visita, Jesus. Visita, vai lavando, Jesus, no teu sangue da cabeça, a planta dos nossos pés, Senhor. Vai visitando cada área do nosso corpo, Jesus. Eu suplico que a sua saúde, Jesus, seja a minha saúde, Jesus.
Que o seu sangue, Jesus, seja o meu sangue, purifica, Jesus, o meu sangue que está contaminado, Senhor Jesus. Purifica o meu sangue, está contaminado, Senhor. Visita a medula óssea, Jesus. O Senhor faz a transfusão de sangue, Jesus. Que o seu corpo esteja no meu corpo, Jesus, me curando, Senhor, me sarando, Jesus. Mas que a minha vida esteja na sua vida, Jesus. Eu coloco a minha vida na tua vida, Jesus, para que eu seja curado agora em nome de Jesus do câncer, Senhor. Para que eu seja curado da depressão que tem tirado a minha paz, a minha vontade de viver, Jesus. Os meus pensamentos negativos, a minha insônia, Senhor Jesus. A minha solidão, Senhor. Eu rezo agora, Senhor Jesus, pela melhor idade, Jesus. Pelos idosos, Senhor Jesus. Pelos que se sentem em solidão, Senhor, que seja confortado agora pela Tua presença, pela força do Espírito Santo, Jesus. Caminha nessa casa agora, Jesus. Visita cada cômodo desta casa, Senhor. Cada objeto que está nessa casa, Senhor Jesus. Vai andando, Senhor, vai curando, vai libertando, Jesus. Vai tirando a depressão, a solidão, Jesus. Vai dando vida, Jesus. Vai transformando, Senhor Jesus, esse lar, Pai. Vai transformando, Jesus, essa família. Em Teu nome pedimos, Jesus. Visita cada casa nesse momento, Jesus. Visita cada família, aquele que está agora trabalhando, Senhor Jesus, visita. Eles saiu angustiado de casa, mas o Senhor agora, Jesus, consola esse coração aflito, Jesus. Talvez ele tenha saído, Jesus, pensando em tirar a sua própria vida, Jesus. Não deixe que isso aconteça, Senhor. Que ele veja sua face agora, Jesus. Que essa pessoa que está em crise nesse momento, Jesus, veja sua face. Que essa pessoa que está agora, Jesus, onde a morfina não tira a dor, Jesus, no hospital, que ela veja sua face, Jesus. Que essa pessoa que está no vício agora, pronta para usar, Jesus, veja sua face, Senhor. Que essa criança com problemas cardíacos, Jesus, ela é uma criança, veja a tua face. Restaura, Senhor. Bendito seja o teu santo nome, Jesus. Ó sagrada face adorável do Divino Redentor, espelho de sofrimento, emblema santo de dor, pelos tormentos, atrozes sofrimentos, em vossa cruz, aceitai nossas torturas, para consolar-vos, ó meu Jesus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Santa Filomena, interceda por nós durante esse terço, São Padre Pio, São João Paulo II, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Patrício e Santa Mônica, Santa Gema Galgani. Por tudo quanto sofreste, por vós, por nossa salvação, ponde fim à nossa mágoa, alívio à nossa aflição.
por quantas pessoas que estão agora, Jesus, angustiados, sofrendo, Senhor, vindo em nosso auxílio. Sagrada face do Senhor, inflamai-vos, inflamai-nos no vosso amor. Sagrada face do Senhor, inflamai-nos no vosso amor. Sagrada face do Senhor, inflamai-nos no vosso amor. Face de Jesus, suavizai a nossa cruz. Primeira dezena, por tudo quanto sofreste por nossa salvação, ponde enfim a nossa mágoa, alívio a nossa aflição. Coloca agora a sua mágoa e a sua aflição diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Sagrada face do Senhor, aliviai a nossa dor. 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 Face de Jesus, suavizai a nossa cruz. Segunda dezena. Vamos colocar agora todos que estão, toda a nossa família, para que Jesus venha restaurar a nossa família. Coloca a sua família agora na sagrada face de Jesus, diante da sagrada face de Jesus. Por tudo que sofreste por nossa salvação, ponde enfim a nossa mágoa, alívio a nossa aflição. Sagrada face do Senhor, aliviai a nossa dor. 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 Face de Jesus, suavizai a nossa cruz. Terceira dezena. Vamos apresentar nossos filhos agora à sagrada face de Jesus e todos os vícios que eles estão vivendo, seja do adultério, seja do vício, do álcool, da droga, seja o vício que for, nos jogos de azares. Apresenta agora os seus filhos, os nossos filhos, na sagrada face do nosso Senhor Jesus Cristo. Por tudo quanto sofreste por nossa salvação, ponde fim à nossa mágoa, alívio a nossa aflição. Sagrada face do Senhor, aliviai a nossa dor. 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 Face de Jesus, suavizai a nossa cruz. Quarta dezena. Vamos pedir agora por todos que estão com câncer, tumores na cabeça, nos olhos, na pele, no nariz, na boca, na garganta, nos pulmões, nos ossos, nos rins, pâncreas, fígado, no intestino, na laringe, faringe, todo nódulo, na tireoide, na língua, no céu da boca, por todos que estão com leucemia. Apresenta Jesus agora, coloca diante da sagrada face de Jesus.
Tenha misericórdia, Jesus. Se o Senhor quiser, Jesus, o Senhor pode curar agora, Jesus. Por tudo que sofreste por nossa salvação, ponde enfim a nossa mágoa, alívio a nossa aflição. Sagrada face do Senhor, aliviai a nossa dor. 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 Face de Jesus, suavizai a nossa cruz. Quinta dezena. Vamos colocar todas as crianças que estão desamparadas, inclusive as crianças que não tiveram a chance de ver a luz do dia porque foram abortadas. Por tudo que sofreste, por nossa salvação, ponde enfim a nossa mágoa, alívio a nossa aflição. Sagrada face do Senhor, aliviai a nossa dor. 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 Face de Jesus, suavizai a nossa cruz. Consagração à Sagrada Face. Ó meu bom Jesus, que quiseres salvar o mundo de hoje com aquele infinito amor com que foi criado e redimido, inclui-me também entre aqueles que querem trabalhar pelo triunfo de vosso reino de amor na terra. Recebei para este fim a total entrega de todo o meu ser. Disponde de mim, quero difundir a imagem de vossa divina face, para que em todas as almas vossa imagem se renove. Jesus, operai milagres de conversão. Chamai apóstolos para esta nova era, que por sua vez se encarreguem dessa nova missão. Que as ondas de vosso misericordioso amor se espalhem sobre o mundo inteiro e afundando e destruindo os males. Renovem a terra e façam com que os homens, ao sentir seus corações tomados de caridade, voltem a viver o santo evangelho à luz desse sol, que é a vossa face. Ladainha da Sagrada Face. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Meus irmãos, tem alguns males que na nossa vida só sai através da ladainha de Nossa Senhora, a do sangue de Jesus e da Sagrada Face. Vai pensando o que precisa ser colocado fim na vossa vida, que tem atrapalhado a sua vida. Sagrada Face do Filho do Deus vivo, tende piedade de nós. Sagrada Face, espelho de majestade divina, tende piedade de nós. Sagrada Face do nosso Salvador, tende piedade de nós. Sagrada Face inundada de suor e sangue, tende piedade de nós. Sagrada Face humilhada pelo beijo do traidor, tende piedade de nós.
Sagrada face barbaramente contundida por bofetões, tende piedade de nós. Sagrada face acumulado de ignominias e insultos, tende piedade de nós. Sagrada face coberta de um véu e cinicamente ludibriada, tende piedade de nós. Sagrada face atormentada por febre e sede, tende piedade de nós. Sagrada face no julgamento perante a multidão amotinada, tende piedade de nós. Sagrada face banhada de lágrimas de dor, tende piedade de nós. Sagrada face impressa na toalha de Verônica, tende piedade de nós. Sagrada face coberta de blasfêmias horrendas, tende piedade de nós. Sagrada face ao morrer na cruz inclinada para nós, tende piedade de nós. Sagrada face desfigurada por feridas e golpes, tende piedade de nós. Sagrada face revelada milagrosamente no santo sudário, tende piedade de nós. Sagrada face glorificada pela ressurreição, tende piedade de nós. Sagrada face, alegria de todos os anjos e santos, tende piedade de nós. Sagrada face, por cuja veneração alcançamos auxílio nas angústias, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais do pecado no mundo, mostrai-nos a vossa sagrada face, volvei a nós vossa sagrada face, a fim de sermos salvos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu renuncio a toda a mim, entrego inteiramente a vós, ó Virgem Santíssima, sou todo teu, e tudo que tenho é vosso. Sit nomen Domino benedictum, vade retro satana. Obrigado, meus irmãos, que acompanharam o terço. Que esse terço seja uma bênção em suas vidas, na vida dos seus filhos, dos nossos filhos. Que seja auxílio na doença, que lhes dê fortaleza. E eu coloco em nome de Jesus você e sua família, debaixo do manto sagrado da Virgem Maria, do preciosíssimo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo e da luz do Espírito Santo. E que Deus nos abençoe nessa terça-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo de Deus nos conceda uma noite tranquila e um despertar feliz. Salve Maria, salve São José.